Fala, maestros! Beleza? Você está conosco e eu quero te convidar para acompanhar mais um episódio sensacional, tá? Tenho certeza que vai ser muito especial, então se liga neste novo episódio. Aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu like. Marcelo Vilar e Lima Lopes nasceu em Fortaleza no dia 13 de maio de 1961, ex-atleta de futebol e futsal, atualmente é técnico de futebol. Foi bicampeão brasileiro na Série D, treinou já o Botafogo da Paraíba, o Icasa, o Itapipoca, Fortaleza, Ferroviário, dentre outros grandes times do nosso esporte. Nosso maestro de hoje é Marcelo Vilar. Fala, campeão. Satisfação de te receber aqui no Maestros da Bola. Prazer é meu poder estar participando aqui com vocês. Espero poder contribuir de alguma forma para o sucesso que já é o programa de vocês. Eu não falei Ceará, também treinou o Ceará, né? Sim. Treinou o Ceará e tal. Beleza, cara, fala pra gente aí como é que começou a tua história. Na verdade, fala um pouco sobre antes do futebol. O que o Marcelo Vilar fazia? Jogava futsal na escola, jogou subúrbio, enfim, fala um pouco sobre essa tua história. Eu sempre fui um apaixonado por bola, né? Onde tinha bola, você queria estar no meio. O meu pai era militar da aeronáutica. Eu fui criado ali praticamente naquela vila da aeronáutica. Sim. Então agora destruindo, então, mudando ali na Borges de Melo, né? E fui enveredando pelo caminho do futebol. Lembro muito bem que fui assistir um jogo do Ceará lá no Carlos de Alencar Pinto, que você indo na Borges de Melo direto ali, você vai cair dentro do campo do Ceará. Uhum. Tinha um tio que gostava de futebol e eu já gostava muito de futebol ali no Clube B25, que é lá na Borges de Melo, na base aérea. O meu pai e os outros sargentos, amigos nossos, cada um tinha um time de futebol. E meu pai tinha eu jogava no time do meu pai, fiz amizades, e outros também, até o seu Geomar Queiroz, que foi da Federação Cearense também, tinha um time. Então, assim, já havia aquele apreço pelo futebol, né? E no meio disso aí, o Mirandinha, que hoje foi o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra. Sim. Mirandinha era um dos que jogava com a gente ali. A Aeronáutica, a Aerolândia, ali pertinho. Ele morava na Aerolândia, jogava no time da gente. E eu fui no Ceará. Quando cheguei lá, ele já estava no Ceará e me indicou para que eu fosse para a base do Ceará. Isso no ano de 74. E aí eu passei ali por todas as divisões da base do Ceará até chegar no profissional. E Lima Lopes, né? Eu treinei muito aqui para falar esse nome. Marcelo Vilar e Lima Lopes, né? Eu falava Lima e Lopes, enfim. Mas o nome é esse mesmo, Marcelo Vilar e Lima Lopes. Não sei por que não, mas meus pais colocaram isso. Teve até um lance engraçado que quando eu estava no Palmeiras B, e a gente filmava o jogo, e quando eu jogava no interior, que vinha voltando, eu já mostrava o vídeo do jogo, para que ali a gente já fosse vendo. Uhum. E aí tinha um pessoal da imprensa, ele fez a narração, fez a filmagem do jogo e aproveitou a narração do rádio, né? Uhum. E aí o repórter lá, quando foi falar sobre a comissão técnica do Palmeiras, ele disse que era o Marcelo Vilar e seu auxiliar, o Lima Lopes. Lima Lopes. Marcelo Vilar e Lima Lopes, né? Boa. Você teve no Palmeiras também. Mas antes vamos falar que jogou futebol. Fez a base do Ceará, mas chegou a se profissionalizar? Me profissionalizei no Ceará. E como eu disse no começo, né? Aquela pessoa que é apaixonada por futebol, ele tá ali. Eu jogava no colégio, né? Até aqui, onde o estúdio de vocês fica próximo aqui de onde eu estudei no Colégio Erotísio Melo Lima, um colégio que já foi, acabou, não existe mais, mas aí eu fiz muitas amizades aqui no bairro do São João do Tauape. Uhum. E eu jogava futsal, jogava futebol de campo, fiquei sempre naquela dubiedade, né? Uhum.
Mas jogava os dois, até que profissionalizei no Ceará. Quando eu profissionalizei no Ceará, eu já era universitário, eu fazia o curso de engenharia mecânica. E aí existia assim, uma vontade muito grande de jogar futebol, né? Mas tinha sempre outras coisas na minha vida que norteavam, que acabavam ficando em segundo plano para seguir no futebol. Então eu me profissionalizei no Ceará e resolvi largar o curso de engenharia para fazer educação física. Quando eu vi que eu não ia ter uma carreira longa por conta dos problemas de joelho, né, eu troquei de curso. Eu saí da engenharia para ir fazer educação física. Quando eu fui para a educação física, eu tinha essa ideia fixa de ser treinador de futebol. Sim. Era assim, eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer educação física, depois eu ia me especializar lá no sul do país. Na época, o curso era o curso de educação física da Gama Filho, e ia procurar seguir nesse rumo aí, entendeu? E foi assim que eu fiz. Só que aí eu estava no Ceará, depois eu fui para o Tiradentes, e eu resolvi mudar de categoria, sair do futebol de campo e voltar para o futebol de salão. Certo. Para o Sumov na época, né? Até mesmo para trabalhar na educação física, na Secretaria de Educação. Que ano, mais ou menos, isso? Isso foi no ano de 83, 84. 84 foi. Já tinha 84. grandes nomes, né? Não, ali o futsal cearense naquela época era muito forte, né? Exato. Geira, Mauro, Murruga, Belfort, era muita gente boa. Muita gente boa mesmo. Né? E naquela época eu prestei um concurso para o Banco do Nordeste. Né? E eu passei no concurso. E aí eu fiquei ali trabalhando, montei uma academia de ginástica, e eu tinha educação física, e fiquei esperando ser chamado para o Banco do Nordeste. E fui chamado em 89, e aí eu de novo saí do futebol, fui assumir no banco, fui para Lagarto, em Sergipe, fui para lá, para Lagarto. Mas chegando lá, já fui treinar o time da cidade, né? Tinha jeito. Teve jeito. Lá eles tinham um futebol de salão, que como era chamado antigamente, hoje é futsal, né? Muito forte, sabe? E tinha um time na cidade que era do Café Maratá. Sim. E aí eu fui treinar o time da cidade, lá já de novo dentro do futebol. Passei lá 1 ano e meio e fui transferido para Itapipoca. Pelo banco? Pelo banco. Sim. Aí eu fui transferido para Itapipoca. As pessoas lá de Itapipoca, muitos já me conheciam por ter jogado futebol, tinha uns amigos e tal, e logo eu me enturmei dentro do futebol. À época tinha um campeonato intermunicipal promovido pela PCDEC, que era muito forte, sabe, muito forte. E eu fui treinar a equipe do Itapipoca no intermunicipal. Entrou um prefeito lá, o saudoso Vicente Antenor, que ele era um louco para o futebol, que ele gostava demais. Isso no ano de 93. E aí ele olhou para nós e disse assim: eu vou colocar o time na primeira divisão. Naquele tempo era difícil, não tinha segunda divisão ainda. Sim. Era mais uma coisa política, né? E ele disse assim: ele disse que iria colocar. Eu não acreditei muito não, mas já fomos trabalhando para que isso pudesse ir acontecendo, né? Uhum. Dar solução de continuidade. Como é que era feito isso? A gente jogava no intermunicipal e ia selecionando os jogadores que a gente achava que teriam condições de se tornar profissionais. E aí, rapaz, que história foi essa que no ano de 94 ele colocou o time na primeira divisão, né? Inclusive eu sou sócio fundador do Itapipoca, porque eu estava lá com as pessoas, eu e mais 8 pessoas, e esse Itapipoca fez sucesso naquela época. Isso em 94. Em 94. Eu ganhei um cargo de chefia no banco, então não dava para mim ser o treinador. Eu levei outro saudoso, Oliveira Ceará. Sim.
para ser o treinador e eu era o diretor de futebol. E esse time teve uma coisa interessante, que 80% dos jogadores era o primeiro contrato de profissional. Todos do interior. Todos do interior. Era como se fosse uma seleção do intermunicipal. E aquele time dava muito trabalho, né? Saíram vários jogadores como o Estênio, Júnior Mirim, Betinho. Toda aquela galera nasceu ali naquele projeto do Itapipoca. Foi muito legal, foi muito legal. Eu digo sempre assim que eu já rodei muito, mas foi um dos trabalhos que mais me trouxe orgulho, foi aquele trabalho do Itapipoca, sabe? Porque era muito bom a gente poder fazer o futebol amador se tornar profissional, sabe? E muitas vezes fazer frente, como o primeiro jogo entre Itapipoca e Ceará foi aqui no estádio Presidente Vargas, um estádio lotado, 20 mil pessoas, 2-0 Itapipoca. Quer dizer, era assim, sabe? Era muito gratificante você... Era uma época diferente do futebol, né? Era muito levado para o amador em muitos aspectos, comparado com hoje. Sim, com certeza. Mas foi realmente uma coisa muito, muito legal, sabe? E participar desse processo, né? Foi o meu começo de treinador, né? Acho que assim, é como se eu fosse um viciado por futebol. E eu fui pego de novo. E acabei saindo do banco para ser treinador. De demissão para ser treinador. Porque em 97 eu fui convidado para treinar o Ceará aqui e a gente foi campeão. O time do Ceará foi campeão cearense em 97 e foi um negócio assim que diz assim, rapaz, e eu acabei saindo do Banco do Nordeste para seguir nessa carreira de treinador, né? Em 94 você não era técnico do Itapipoca, mas em 96 foi técnico, é isso? Foi, exatamente, porque o Oliveira ficou em 94, em 95, e aí ele saiu. Ele teve uma desavença lá com o prefeito, ele acabou saindo. Aí eu assumi o time em 96, 97, quando eu vim para o Ceará, entendeu? E aí assim, eu resolvi pegar esse desafio, né? Te falei que eu tinha a ideia de me especializar lá no sul do país. Isso, exato. Quando foi no ano de 99, eu recebi um convite para ir treinar o Roma de Barueri. Sim. Que é o Grêmio, né, hoje? Hoje é o Grêmio de Barueri. Aquele time lá, eu recebi o convite. Eu estava em São Paulo na época e tinha ido fazer um curso lá. Tinha ido na USP e foi quando eu consegui me matricular no curso de pós-graduação da USP. E fui treinar o time do Roma de Barueri, né? A base, não era? Ainda era juniores. Juniores. Disputava o Campeonato Paulista da 2ª Divisão de Juniores, com o projeto de, no ano seguinte, passar a ser profissional na 1ª Divisão. A Série A3 do Campeonato Paulista, né, na época. E o Roma foi campeão da Copa São Paulo, em 2001. Foi um trabalho muito bonito. Inclusive, tinha 3 jogadores daqui do Ceará. 2 de Itapipoca, o Evonardo e Edinardo, e um que era daqui do Uniclinic, que eu tinha levado, que era o Tony. Quer dizer, nós fomos campeões da Copa São Paulo, com um time que não era um time de tradição, né? Então, aquilo foi muito legal, foi muito legal. E aí eu segui, né? Dali, o Roma se dividiu em 2 times, na época, porque houve uma briga entre... Porque o Roma, ele era de um dono, que era o Kiko Antonini, dono de uma construtora, Roma, o nome da construtora, em parceria com a Secretaria de Esportes de Barueri. E aí, como eles brigaram no final da Copa São Paulo, o Roma foi para Apucarana, no Paraná, eu segui com eles para Apucarana, e eles criaram o Grêmio Barueri, que fez todo aquele sucesso e tal, né? Infelizmente, hoje, parece que está parado, está desativado. Cara, tu falaste aí alguns nomes que surgiram lá no Itapipoca, Estênio, que fez uma história muito interessante, já passou por aqui também. Betinho, né, também, que tem uma história, e Júnior Mirim também, que passou por aqui também.
A tua ligação com esses atletas, cara, como é que é? Rapaz, eles me chamam de pai, sabe? Foi muito bom, foi muito legal. Hoje ainda tem uma relação muito legal. Júnior Mirim é uma onda, né, cara? Ah, o Júnior é mentiroso, rapaz. Ele vê isso aí. Será que é verdade que ele é mentiroso? Rapaz. Eu ouvi dizer que ele bota um fotossensor, né? Uma câmera para quem entra em um mirim e vai, sei lá, tô indo aí na tua casa, Júnior, aí tem uma câmera. Tem uma câmera que avisa. Como é que é essa história aí? Avisa ele lá, que ele tá lá e ele se esconde. Quem conta muito bem isso é o Zé Carlos. Zé Carlos. Ele se esconde, é ótimo. O Zé Carlos conta bem essa história dele aí. Zé Carlos foi outro que também jogou lá no Itapipoca há muito tempo. E o Zé Carlos conta essa história, que um dia ele foi lá na casa dele, ele marcou, quando ele chegou lá, rapaz, não encontrou nada. Outra vez que ele foi, que o Júnior disse que tinha uma lancha, quando chegou lá era uma boia dessas de pneu grande. Júnior Mirim é uma onda, cara. Júnior é gente boa demais. Abraço, Júnior, pra você, cara. Júnior Mirim. Em 97, você já falou que foi campeão pelo Ceará. Mas como é que foi também esse trabalho no Ceará? Como chegou no Ceará e como foi desenvolver um trabalho na equipe que você tinha feito a base, inclusive? Eu tinha uma história dentro do Ceará, né? Porque passei muitos anos lá dentro, né? E quando foi em 96, 97, o Itapipoca foi um time muito encardido, digamos assim, como nós dizemos aqui no Ceará, né? Uhum. Foi um time que realmente deu muito trabalho, né? E o diretor de futebol era o Sacha Jucá. Certo. E então, o que aconteceu? O Itapipoca vinha muito bem na competição e tal, e foi mudar de treinador, né? E eles me convidaram. Foi assim que eu cheguei, né? E aí peguei um time realmente muito bom na época. Eu sempre digo isso, foi um time que o Lira montou, o time era um time realmente muito bom e um grupo vencedor, a verdade é essa. Tinha um preparador físico, que era o Coronel Otton Borges, uma pessoa muito de fazer o grupo se unir. E aquele time com Mário César, Dema, Bechara, Fernando César, Estênio, Márcio Alain, era realmente um time. Jefferson, era realmente um time muito bom. Jaime, Reginaldo. Que massa, né? E o time realmente... Naquele ano, nós passamos 36 partidas invicto, juntando o campeonato cearense com o campeonato brasileiro, foram 36 partidas invictas. Foi um campeonato realmente muito bom. Aí tu ficou só um ano no Ceará, daí você já saiu. Eu fiquei em 97, né? Voltei em 99, e depois voltei em 2007. Sim. Tive 3 passagens no Ceará como treinador. Em 2007, né? Mas em 2006 você esteve no Palmeiras. Foi. Palmeiras B ou Palmeiras profissional? Eu fui para o Palmeiras B. Ah. Essa história aí é a seguinte. O seu Wilton José da Costa, que foi árbitro e era executivo de futebol, na época gerente, hoje executivo de futebol. Sim. Ele era o executivo do Roma Barueri, certo? E depois dali ele foi ser executivo no Santos. E foi numa época que alguns times começaram esse projeto de time B. O Santos, primeiro ele estava no Santos, ele tentou me levar para o Santos, eu não tive condições de ir. E depois ele me levou para o Palmeiras. Me convidou e aí eu fui, em 2005, no final de 2005. Né? Foi outro trabalho muito interessante que eu gosto de fazer, que fiz, que foi resgatar ali alguns atletas que viraram grandes jogadores, sabe? Uhum. Ali você tinha Diego Cavalieri, goleiro, Wilsinho, David Braz, você tinha, quem mais? Léo, Beto, Marquinhos, que jogou na Roma da Itália, o Léo, que também foi jogador que fez, todos os jogadores que foram resgatados. O próprio Wendel, o Francis, sabe? Foram jogadores que deram uma outra conotação para a própria vida deles, porque eles achavam que não iriam ter espaço no Palmeiras. E a gente trabalhou muito assim, o lado
psicológico deles, mostrando que eles tinham muita qualidade e que não existia só o Palmeiras. Existiam muitos outros times no Brasil em que eles podiam jogar. Uhum. Então, aquele time ali, que tinha a idade máxima de 23 anos, nós disputávamos a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? A Série A2, e aquele time fez 75% dos pontos da competição. Quer dizer, era uma coisa... Foi um negócio muito legal. A gente jogava ali no Parque Antártica, nos sábados à tarde, e no começo ia só os familiares, depois passou a ir muita gente, porque realmente o time empolgava, o time jogava um futebol muito legal, sabe? Uhum. E aí esse trabalho aí me levou a treinar o time profissional em 2006, né? Primeiro interinamente, depois como efetivo, mas infelizmente não consegui dar um ritmo de resultados que permitisse que a gente continuasse. E aí voltou para o Ceará em 2007. Tu foi campeão com o Ceará em 97 ou 99? 97. 99 eu estive lá, mas aí foi assim, foi o contrário. O Lira foi em primeiro lugar e ele acabou o campeonato como campeão. Ah, então o Ceará foi campeão, mas Foi não era mais campeão, você, né? Não era mais eu. Você deu início, mas quem finalizou já foi o Lira. E passou pelo 13 ainda, né? De Campinas, de Campina Grande? Quando eu voltei para o Ceará em 2007, né? Sim. Depois dali, eu recebi um convite para ir trabalhar em Caruaru, no Central de Caruaru. Central. Tinha esse time em 2008. Foi 2008. Esse time foi vice-campeão pernambucano. Era um time muito bom. Tradicional, né? E depois eu recebi um convite do pessoal do 13. Passei 5 anos lá no 13. Foi mesmo. Né? Nós tivemos 3 títulos e um acesso para a Série C, isso em 2011. Né? E ali, fazendo hoje uma coisa assim, eu recebi muitos convites de sair, inclusive do Ceará, de Fortaleza, mas eu não saía dali porque eu sempre... É coisa de formação, né? Eu digo, não, eu estou aqui fazendo esse trabalho, eu não largo no meio do caminho, não. E não larguei. Talvez, se eu tivesse largado, eu tivesse dado uma outra guinada na minha carreira, né? Mas eu passei ali, eu fiz um levantamento, eu tive mais de 18 propostas melhores para sair, mas não saí, né? Mas não saí. Então Foram eu fiquei 3 lá, títulos e um acesso lá. eu fiquei 3 anos, quase 5 anos no 13. Foi 2008, 9, 10, 11, 12, 4 anos e meio. Uhum. Foi quando eu saí. E aí eu fui para o Botafogo, lá também na Paraíba. Na Paraíba também. Uhum. Aí tive, assim, o que pode dizer, assim, um dos melhores anos, assim, de termos de resultado, que foi em 2013, em que o Botafogo foi campeão paraibano e campeão brasileiro na sequência, né? Naquele ano, hoje você consegue vaga no brasileiro para o ano seguinte. Uhum. Né? Aquele ano não, se você ganhava vaga sendo já no campeão estadual e no mesmo ano temporada. você disputava, né? E a gente conseguiu esse feito lá, né? O Botafogo foi campeão estadual e logo depois foi campeão brasileiro. Ficou em 2014 ainda? Fiquei lá em 2014 e 2015. 15 também, né? Então 15, foi uma passagem grande lá na Paraíba, né? Chegou em 8 até 15. E aí em 15 eu saí, no começo do ano. A gente fez uma reforma muito grande no time lá. E aí o time não conseguiu os resultados que vinha conseguindo. E eu acabei saindo. E aí chegou no Ferroviário. Não direto, né? Do Botafogo veio pro Ferroviário, não, né? Não, eu tinha estado no Ferroviário já em 99. Uhum. Porque naquele ano de 97, eu tive no Fortaleza em 98 e no Ferroviário em 99. Uhum. Foi quando eu fui para o Uniclinic. E do Uniclinic eu fui para São Paulo, né? Para o Roma lá. E lá nós fomos para Apucarana. Em Apucarana, voltando aqui, nós chegamos lá na 3ª divisão do Campeonato Paranaense. Aí nós conseguimos 2 acessos. Nós fomos acesso para a série da 2ª divisão em 2002 e em 2003 nós disputamos a 1ª divisão.
Foi quando Legal. eu vim embora. Aí eu vim embora de lá para cá, de novo, né? Que aí eu voltei para Itapipoca. O doutor Vicente Antônio me levou de volta para lá. E aí a gente fez isso aí. Eu fiquei no Itapipoca, no Uniclinic, e aí foi que eu fui para o Palmeiras B. Aqui no Ceará, que chegou a treinar com as equipes? Pai, já treinei um monte, viu? No Itapipoca, o Ferroviário, Fortaleza, Ceará e Casa. E casa. Né? Casa agora recente, né? 2 vezes. Eu Duas tive vezes. agora, no ano passado. Assim, aí a gente estava aqui já em 2015, né? Em 2015, e aí eu tive assim, uma sequência sem bons resultados. Aí eu até brinco hoje em dia, que eu digo assim, rapaz, estava escrito na testa assim, ó, não dá certo, mas você vai, né? Aí muitas vezes as pessoas não entendem, sabe? Mas às vezes é a própria necessidade. Necessidade que você tem de ir. Você está assim já um tempo parado e tal, aí aparece uma oportunidade, eu vou. Mas se você analisasse bem, você diz, eu não vou, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, de eu ir para o Caxias. Eu fui para o Caxias, lá no Rio Grande do Sul. No dia que eu cheguei, os jogadores fizeram greve. No dia que eu cheguei. No dia da minha apresentação, o jogador estava em greve. Caramba. Quer dizer, tá escrito, né? Pai, não vai dar certo dar isso certo. aí, cara. Não vai dar certo, né? Aí você foi. Aí eu nesse ano aí, de 15 a 17, foi um atropelo na minha carreira de treinador, em termos de resultado. Não conseguia fazer as coisas andarem, entendeu? E aí, quando foi em 2017, eu estava aqui em Fortaleza e eu recebi um convite do Ferroviário. O Ferroviário estava na 2ª divisão do Cearense. E acho que você vai lembrar, ele não subiu. Sim. Quem subiu foi o Alto O Santo, Alto Santo. lá do amigo Adelmo Aquino. Aí Adelmo Aquino perdeu a eleição para prefeito da cidade e a nova prefeitura não quis mais continuar aquele projeto do time lá, em Alto Santo. E aí o Ferroviário foi guindado a condição de participar da 1ª divisão. Exato. E aí eu fui convidado pelo Nilton Filho, pelo Valmir Araújo, né? E aí ele tinha 15 dias para fazer a pré-temporada, né? Aí que às vezes vale a experiência, né? Na verdade, o time do Ferroviário na 2ª divisão fez uma excelente campanha. Fez, exatamente. Com o Lula Pereira como treinador e o Fernando Filho, né? Uhum. Eles fizeram um campeonato realmente muito, muito legal. E foi o ano que teve aqueles WOs, aquela história toda, né? Dava para ter subido, né? Se não fosse essa questão de WOs e tal. Não pelo Ferroviário. O Ferroviário jogou todas as partidas direitinho e tal. Aí o que aconteceu? Eu peguei aquele time, né? Que eu digo muito da experiência. O que aconteceu? Você pega um time que não tem 15 dias para começar, estreamos contra o Fortaleza, empatamos 2-2 lá no Castelão, um jogo danado. Você tem que ter ali muito de bom senso. Uhum. E aí eu busquei o quê? Eu busquei, na verdade, o que já vinha sendo feito na 2ª divisão. Aquela base de time, aqueles jogadores e tal. E eu, em cima dessa base, reforçado por alguns jogadores que vieram, até do próprio Alto Santo, né? Que era o caso do Mauri Guatu, do Gustavinho, aquela galera toda. Então, o Ferroviário montou uma família, um time legal mesmo. E o time começou o campeonato muito bem e tal, e eu recebi um convite para ir para o Motoclube. E aí eu saí do Ferroviário, o Vladimir de Jesus assumiu ali no meu lugar, né? Deu um upgrade no trabalho, uma sequência legal também. E o Ferroviário foi vice-campeão naquele ano de 2017. Cara. Foi um negócio... Ceará na final, né? Contra o Ceará na final. Foi muito legal aquele ressurgimento do Ferroviário, né? Com o Erandi, uma liderança realmente muito boa, o Mota. Exatamente. Os dois desafetos. É verdade. Lá eles se entenderam, né? Chegaram lá, né? Quer dizer, foi muito legal. O Valmir Araújo tem uma perspicácia muito grande. Impressionante. Né? Ele consegue agregar esses jogadores todos eles, né? E tal.
E aí eu fui pro motoclube, depois eu passei no Asa, no Sergipe, no ano 17, e depois eu fui para o Horizonte. Fui para o Horizonte, a convite do Paulo Wagner, e lá no Horizonte a gente montou o time para disputar e eles me fizeram o secretário de esporte da cidade. Me lembro. Né? E aí eu estava lá, Horizonte é um lugar que tem uma estrutura para se fazer um trabalho social muito grande. Eu não consegui implementar, mas tenho a condição de fazer, eu tinha o sonho de fazer isso lá. E dali o Jurandir Júnior foi para o Ferroviário, dar uma ideia, o Jurandir Júnior é muito bom nisso, de profissionalizar a coisa, se casou bem com o Nilton, nisso daí, né? O Ferroviário se reorganizou, digamos assim, por conta daquela campanha de 2017, né? E a Copa do Brasil, o dinheiro que entrou para a Copa do Brasil e tal, né? O Ferroviário, uma boa campanha também, né? O Ferroviário fez uma estrutura legal, né? E em 2018 eles me convidaram para voltar, né? E aí a gente conseguiu o título e o acesso para a Série C, né? Foi muito legal. O título e o acesso para a Série C, o título da Série D, no caso, né? Que nesse caso já seria o teu segundo título. Tinha sido lá com o Botafogo em 2013 e agora com o Ferroviário em 2018. E nesse mesmo ano também foi campeão da Fares Lopes. Foi. E da Copa dos Campeões. E da Copa dos Campeões, exatamente. Da Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, Foi um ano brilhante também, né? Para o torcedor do Ferroviário, Marcelo também foi... Não, foi muito bom. Principalmente em casa, né, cara? Porque o futebol, ele é muito assim, sabe, cara? Infelizmente. E a gente, aqui não vai nenhuma reclamação, porque como eu trabalho fora, eu sinto a mesma coisa com as pessoas da casa para onde eu vou, né? Eu até cito isso quando eu falo sempre que Moésio Gomes, que foi um baluarte aqui no nosso estado, no passado, né? Eu estava mais nova para não lembrar dele, mas ele era uma pessoa à frente do seu tempo, isso é verdade. E ele falou numa palestra na base do Fortaleza, quando eu passei por lá no Fortaleza. Ele fez uma palestra para o pessoal da base. E aí ele falou assim, olha, não esqueçam, futebol foi feito para jogar na terra dos outros. Eu não esqueci isso nunca, entendeu? E a verdade é essa. Então, de repente, você conseguir da casa com o Ferroviário, que é um time simpático a todos, né? O Ferroviário é um time que... muitos dizem que é o time de maior torcida do estado, é o Ferroviário, né? Porque todo mundo gosta do Ferroviário, né? Aí você conseguir ser campeão, isso é um motivo de realização. Em 19 tu saiu do Ferroviário, não é isso? Foi, em 19. Para fui para o São Caetano. São Caetano. Em 19 eu estava no Ferroviário e recebi essa proposta financeira, que para mim era irrecusável naquele momento. Entendeu? Era um dos herdeiros da Casa Bahia, que é o Saul Klein. Sim. Ele era o baluarte do São Caetano, era quem bancava, né? E ele esteve doente. E ele estava voltando, né? Me indicaram para ele lá. Aquele jogo do Ferroviário contra o Corinthians, que nós fizemos aquela partida brilhante lá em Londrina, que foi 2-2. Né? Ele viu aquele jogo e tal, e me indicaram, e aí ele me levou para lá, né? E aí eu fui, a gente foi campeão da Copa Paulista. Sim. Aquele ano, né? E dali ele me levou para a Ferroviária, cara. Também teve passagem na Ferroviária, é verdade. Ele comprou a Ferroviária e ele me levou. Verdade. Só que aí ele pegou corda demais. Ali a gente sofre, infelizmente, em São Paulo. Né? O pessoal fala da discriminação e tal. Mas é assim, sabe, cara? Os caras... E aí colocaram na cabeça dele que porque... Alguns atletas te deram um problema lá, né, cara? Não. Não foi atleta, não? Não. A Ferroviária não foi problema com atleta, não. Foi não? Foi não. Foi mais de fora para dentro, sabe? Aquele lobby de que você você nunca disputou a Série A1, então você não vai fazer um bom trabalho. Yes. Entendeu?
E aí hoje eu tenho amizade com ele, com o Saul, mas aí ele pegou e resolveu fechar o trabalho ali, né? Ele, depois da conquista e tudo, ele resolveu me tirar do comando, né? Pagou tudo, né? Veio a pandemia. E aí eu recebi outra proposta boa para ir para o River de Teresina. Eu fui para o River, entrou a pandemia, foi aquela confusão, né? Aí eu fiquei por ali, pelo Piauí, 2 anos. Passou pelo Altos ainda, né? Aí eu fui para o Altos. Ou ficou no River mesmo? Eu fui para o Altos no ano seguinte, a gente foi campeão piauiense, né? Uhum. E aí me convidaram para ir para o Fluminense. Um time desconhecido até então, ninguém conhecia o Fluminense, né? Uhum. E aí nós novamente fomos campeões piauiense em 2022, né, com o Fluminense. Peraí, tu foi campeão com o Altos em 2021. 21. E também com o Fluminense, Com o Fluminense em 2022. Caramba. A gente foi campeão. Caramba. Aí eu levei a galera para lá, levei Pio, levei Janeudo. E aí a gente fez um jogo assim, que ficou marcado lá, que foi contra o Santos, na Copa do Brasil. Perdemos nos pênaltis. Aí fizemos uma partida. Foi legal o trabalho no Fluminense, sabe? Um trabalho assim que deram condição para você fazer, sabe? Eu sempre dizia assim, eu digo, se eu tiver um time que eu tenha condição de treinar esse time em todas as frentes, né? A gente enfrenta de igual para igual quem vier para cá na Copa do Brasil. E assim foi um jogo muito legal. Eu te perguntei se tu teve algum problema com atletas lá na Ferroviária. Você disse que não. Mas em algum outro time, teve dificuldade com atleta? Aconteceu uma polêmica, eu aproveitar até para, de certa forma, pedir desculpas a esses atletas, né? Porque no Botafogo eu tive problemas. Na minha volta ao Botafogo agora em 2021. Botafogo da Paraíba, sim, certo. Em 2021. Certo. Sabe? Realmente eu tive problemas com alguns jogadores lá, né? E eu, erroneamente, eu acabei tornando isso público num momento de raiva, né? Citando nomes, inclusive. Foi. Então, na verdade, eu não deveria ter feito aquilo, né? Porque foram problemas que aconteceram lá e são problemas assim, digamos assim, que acabam sendo genéricos porque alguém lhe diz que isso aconteceu, né? Você trabalhando ali, você não consegue, os resultados não vieram como a gente queria, né? A gente não pode se eximir de culpa também pelos resultados não terem vindo, né? E não foi intenção minha jogar a responsabilidade para cima deles, os resultados não terem vindo, né? Mas por um momento não sei nem dizer o termo, um momento de desatenção no que eu estava falando, eu acabei colocando o nome de alguns profissionais que pode ser que não tenha nem acontecido aquilo que eu pensava naquele momento. Mas foi só no Botafogo? Ou no Botafogo. Teve dificuldade em alguma outra equipe também? Não tive não. Foi no Botafogo e se arrepende porque não tem a certeza, né? A convicção. A gente nunca vai ter, né, cara? Certo? Uhum. Porque essas coisas realmente elas acontecem atrás de você, não é na sua frente, né? Uhum. E quando elas acontecem atrás de você, são outras pessoas que dizem para você, né? Por isso é que você tem que ter cuidado, né? Que eu não tive, porque, sei lá, foi mesmo? Não vou saber nunca. Né? Não filmaram. E agora, mais recente, estava no Icasa. Foi. Como é que foi essa passagem pelo Icasa? Esse ano, agora, né? Eu estou num projeto pessoal fora do futebol em que eu tinha muita vontade de estar aqui. Não só a vontade, mas a necessidade de estar aqui no estado para poder fazer com que esse projeto pessoal pudesse caminhar, né? Certo. Então, eu recebi o convite do Icasa e eu fui com o maior prazer, sabe? Foi um trabalho assim que ele foi bom, de uma maneira geral, que acabou não dando resultado no final, porque o resultado do Icasa era subir para a primeira divisão, né?
Mas foi um trabalho assim que teve muitas dificuldades para se fazer. Foi assim, eu muito tempo fora do futebol cearense em si, né? E a segunda divisão foi disputada junto com a primeira divisão. Então, havia fatores limitantes para você montar o seu time, porque a maioria dos jogadores eles querem disputar primeira divisão, não segunda divisão, né? Então, o Icasa queria que a gente tivesse mais jogadores daqui da região, até para evitar custos e tal. Mas mesmo assim o Icasa conseguiu ficar na frente no campeonato todo. E aí nós, no triangular decisivo do campeonato, a gente ficou fora. Subiu Horizonte e Floresta, né? A gente tem lá no Icasa, eu digo assim, eu não estou mais no Icasa, mas eu fazia parte. Nós temos queixas com relação à arbitragem nos jogos, sabe? Sim. Infelizmente, o Icasa ele acabou sendo prejudicado por situações que poderiam ter dado um outro rumo para o Icasa. Aí o Icasa não subiu, ficou em terceiro lugar. E aí, assim, foi frustrante porque o Icasa se reorganizou, sabe? Os diretores que estão lá são pessoas sérias, são pessoas que mereciam isso. O trabalho foi sério, mas infelizmente a gente não conseguiu chegar no objetivo, que era o acesso para a primeira divisão. E hoje, cara, o que é que o Marcelo tem feito? Quais são os projetos para o futuro próximo? A gente... essa coisa do projeto pessoal, né? O projeto foi implantado, né? E aí eu estou de volta. Eu estou seguindo agora a semana que vem para o Nacional de Manaus e eu espero poder fazer um bom trabalho lá. É uma outra equipe que muita tradição, né? E o futebol amazonense teve uma crescida, teve uma melhora muito grande em termos de resultados para competições nacionais. O investimento lá está bom. Existem outras equipes com investimento maior do que o do Nacional. Sim. O Nacional é a equipe de maior torcida, né? O Nossa Machão. Mas o futebol empresa levou para lá o Amazonas, que hoje foi campeão da Série C e vai disputar a Série B. Tem o Manaus, que também é um time com um baita investimento, que estava na Série C, caiu para a Série D agora, né? E tem o Manauara, que é um time também de bastante investimento, que subiu para a primeira divisão do campeonato através do Oliveira Canindé, que esteve lá com eles, né? Então, assim, vai ser um campeonato... Tem convicção, um campeonato bastante difícil. É um desafio legal. Marcelo, tem um pessoal aqui com a gente. Evandro Ferreira Gomes, ele já dá a informação, né? Novo treinador do Nacional de Manaus. E agora o Marcelo confirmou. Obrigado, Evandro. Deus te abençoe. Inclusive, houve aí o lançamento da segunda edição do Almanaque do Ferrão, rapaz. Com certeza tem o Marcelo Vilar por lá. Fabiano Rodrigues, também, ele manda mensagem. Excelente profissional e caráter. Obrigado, Fabiano, que é de casa, né? É o gerente de casa. Gerente de casa. Era da imprensa, né? Sim, era da imprensa. E também Josué, cadê aqui? Josué tinha mandado uma mensagem aqui. Não, só aplaudiu o profissionalismo. Foi o Josué Mendonça, o soldadinho de chumbo. Josué Mendonça, meu ídolo no futebol cearense, soldadinho de chumbo. Ele aplaude aqui o profissionalismo de Marcelo Vilar, também aqui com a gente. Falei, pessoal. A gente bate a foto, manda para os grupos e eles começam a compartilhar. Cara, alguma coisa que eu não te perguntei sobre a tua história que você gostaria de lançar luz? Eu sei que tem uma vasta história, rica história, e claro que eu não vou saber de tudo, né? Eu queria que você falasse algo que eu não te perguntei, se você tem interesse. Acho que eu falei demais. Acho que eu falei até o que não aconteceu aqui, pelo tanto que eu falei, caramba. Agradecer você aí pela oportunidade. A gente vai entrar aqui, então, no quadro Bate Pronto. Eu falo uma frase, uma pergunta, uma palavra, e você responde com o que vem no coração. Beleza? Beleza? Beleza. Então vai lá, Bate Pronto, roda a vinheta.
Bate pronto com Marcelo Vilar. Vamos lá, cara. Um momento difícil, o mais difícil na tua carreira. Rapaz, acho que eu vou dizer que momentos difíceis a gente passa sempre no futebol, sabe? Porque a responsabilidade é tão grande. Você vai para um projeto do ICASA agora, por exemplo, né? A gente incorpora aquilo com uma coisa tão grande que o resultado não vir, meu amigo, aquilo traz uma tristeza profunda em você, sabe? Porque você sabe a importância que aquilo ali traria para aquele projeto, né? Eu tinha consciência disso. Quando eu estive no Botafogo em 2013, eu sabia que o Botafogo, para poder voltar para o campeonato brasileiro, tinha que ser campeão. Não tinha outro jeito. Entendeu? Uhum. Fazia 7 anos que eles não disputavam o segundo semestre. O time chegava ali e parava. Então, eu tinha a mesma consciência que isso tinha que acontecer com o ICASA. Então, você se entrega, você trabalha, você dá. E quando aquele resultado não vem, é uma tristeza profunda, cara. É uma tristeza profunda. Outra... eu acho que é sempre assim, cara. Eu digo que futebol, às vezes, você não tem alegria, você não comemora, você se sente aliviado. O peso é tão grande nas costas e quando você se sente aliviado. Então são esses momentos, né? De, entre aspas, frustrações. Que são solitários, sabe? A vida... Meu amigo, saudoso Lula Pereira, quando eu comecei a entrar nessa vida, ele dizia, a vida de treinador ela é solitária e realmente a derrota é solitária. Um técnico que fez a diferença na tua carreira? Mas assim, Serginho Amizade. Serginho Amizade, ele foi treinador dos juniores do Ceará e ali, naquela época, nós tínhamos grandes treinadores na base, pessoas dedicadas e tudo, mas o Serginho trouxe, digamos assim, a ciência do jogo. A ciência do jogo. O Fortaleza tinha um treinador chamado Jurandir, o Jurandir Branco, que para mim foi um dos maiores olheiros que teve no futebol. Ele era capaz de ver. O Ceará tinha o Alexandre, tinha o Nojosa, tinha aquela galera que trabalhava com o futebol ali, sabe? Que eu sempre disse isso. Com todo treinador, você tira algo. Tira algo. O pior que outros possam achar que o cara mas ele tem sempre algo de muito bom. Entendeu? Mas, assim, quem me marcou, que fez, inclusive, eu querer seguir por esse lado de treinador, foi Serginho Amizade. Ele começou a mostrar para nós a parte tática, a ciência do treinamento do jogo, e aquilo ali ele foi muito importante para mim. Um momento memorável que você gostaria de reviver? Pai, eu vou de novo dizer que é mais de um momento, sabe? Os momentos da vitória. Quando você falou aí, eu me lembrei do título da Copa São Paulo, né? De você poder estar ali e conseguir aquele título. Aí vem o título de campeão cearense de 97 com o Ceará, né? Aí me vem os títulos de campeão brasileiro. Quer dizer, esses momentos de vitórias a gente deve, inclusive, cultivar, tá sempre trazendo à tona, sabe? Porque elas trazem você a ter mais motivação. Eu hoje em dia eu tenho assim algumas frases feitas para o futebol que eu digo assim, que o futebol ele costuma fazer você muito melhor do que você é quando você ganha, mas também quer fazer você muito pior do que você é quando você perde. E você nem é nem uma coisa nem outra, certo? Então você tem que estar sempre consciente disso. Ou seja, o resultado tem esse poder de influenciar, né? Influenciar totalmente, né? Isso é fato. Você falou muito, muito bem agora. Porque o futebol é assim, cara. Eu digo que o futebol ele não é o que fazem parecer ser. Uhum. Então você, né? Às vezes você, quem vê de fora, né, acha uma coisa e às vezes não é. E que você tem que ter a consciência de realmente o que é que significa e não se deixar influenciar por coisas outras. Você falou que o Lula te deu um conselho, né? Falou um pouco sobre a vida de um treinador de futebol quando vai começar.
e que é solitário e tal. E você começou cedo, né? Foi com 30 e poucos anos, foi técnico, né? Hoje não, hoje tem muito técnico bem mais jovem que já se preparam para ser técnico sem nem ter jogado futebol, mas se você pudesse falar para esses técnicos de hoje, dar um conselho para eles aí que estão começando agora, o que é que você falaria? Olha, eu quero aqui, primeiro, quando você tocou em Lula, né, dizer que, para mim, o Lula foi um dos maiores treinadores que eu vi. O Lula conseguia trazer uma motivação para os jogadores que era impressionante. Eu tinha amizade com o Lula porque nós jogamos juntos. Uhum. Quando eu estava no Ceará, que a gente começou a carreira saindo da base ali, que eu sou contemporâneo do Josué, do Alves, daquela galera, né? O Lula Pereira era o zagueiro do Ceará. Então, a gente fez amizade ali porque eu jogava na mesma posição e tal, e a gente era amigo. Depois, quando ele começou a ser treinador, que ele fez aquele trabalho no Ceará, que foi, na base, foi o trabalho que mais revelou o jogador no Ceará, ninguém pode negar isso, certo? Ele foi para o União São João, foi campeão brasileiro com a União São João, e eu fui lá fazer uma visita a ele para conhecer e tal, e ele realmente me passava muitas situações de como é que era a vida de treinador, certo? E eu me baseei muita coisa dele, porque realmente ele era um grande profissional. Um conselho para um jovem treinador hoje. É o seguinte, eu até, desculpa que eu havia esquecido a pergunta quando eu fui fazer a menção ao Lula, né? Realmente, o futebol é o seguinte, né? O treinador, o cara que jogou e o cara que se forma nessas escolas. A grande vantagem de quem jogou é que ele tem o vestiário. O vestiário que é super importante, né? Mas o bom é a junção das duas. Então, quem está começando, seja de um lado ou do outro, tenha sido jogador ou não, certo? Que busca o outro lado. Quem for jogador, busque a formação, porque hoje, né, realmente as informações estão aí e elas aparecem e se multiplicam numa velocidade muito grande. Então não adianta o cara ser só jogador e achar que vai ser treinador. Até equilibrar se ele isso, não conhecer. Né? E da mesma forma que, sabe, os que têm sucesso que não tiveram a carreira de futebol, né, são aquelas que têm bom senso para aprender o que é o mais rápido possível, né? Porque ele vai aprender, né? Mas aprender o mais rapidamente possível, né? Hoje tem muita coisa que é feita diferente do que era feito antes, mas isso não quer dizer que o que era feito antes não possa ser trazido para cá. Claro. Por isso existe muita crítica de quem já foi mais para trás com o que está sendo feito hoje, né, para que o nosso futebol, de uma maneira geral, ele possa se desenvolver mais no que está sendo necessário. Eu vejo hoje que o pessoal olha muito para a parte tática e se perde muito na parte técnica. Eu vejo muito nas bases, muitos times taticamente muito bem colocados, mas com os jogadores tecnicamente muito mal. Né? Isso aí é uma coisa que, para mim, não traz progresso que se precisa para o futebol. Seria equilibrar isso no caso, né? Eu tenho escutado muito isso mesmo, cara. Que a parte tática, que é importante, muito bem treinada, trabalhada, mas a parte técnica, a habilidade e tal, tem se deixado de lado. E o futebol brasileiro é isso, né, cara? É técnica, né? Enfim. O teu ídolo no esporte? Eu sempre tenho essa curiosidade, cara. Rapaz, na minha geração, assim, quem foi exemplo, né, no futebol e que é uma unanimidade, sabe, é Zico. É Zico. Zico. A maioria. A maioria aqui é Zico mesmo. Ele foi dentro e fora do campo, né? Ele foi exemplo. Não quer dizer que é o único, não, mas ele
realmente é um exemplo. Legal. Para a gente finalizar, Marcelo Vilar tem uma história gigante de décadas no esporte. Largou um dia o banco para poder viver esse sonho, por assim dizer, mas ainda sonha? Qual o sonho do Marcelo Vilar no esporte a partir daqui? Rapaz, os meus sonhos, eles são muito realistas, sabe? Meu sonho hoje, chegar lá em Manaus e ser campeão amazonense. Entendeu? Sabe o que é que vai? Não adianta você ficar sonhando com outras coisas. Eu acho que você tem que ter foco naquilo que você faz, no que você precisa. Então, eu sou um cara muito saudosista em determinadas coisas. Eu sempre falava isso, que no nosso tempo a gente via Nacional, Rio Negro e Faixa Clube. Aí a gente vinha para o Pará e via Remo, Paysandu e Tunaluz. Aí a gente vinha para o Maranhão, aí tinha Moto, Sampaio e Maranhão. Aí chegava ali em Teresina, Flamengo, River e Piauí. Aqui Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Aí América, ABC e Alecrim. Certo? Então, assim, muitos times desses tradicionais, sabe, passam por dificuldades, né? Já faz alguns anos que o Nacional não é campeão, sabe? Então, o meu sonho hoje é chegar lá e conseguir fazer o Nacional ser campeão. Eu vou ficar muito feliz. Como eu consegui fazer o Ferroviário campeão. Aquilo ali foi, para mim, foi um negócio, o Ferroviário campeão brasileiro, aquilo ali foi uma realização muito grande. Massa. Desejo sucesso na tua carreira, sucesso nessa nova jornada à frente do Nacional, sucesso nos seus projetos pessoais, tudo de mais especial, e gratidão por te receber aqui no Maestros da Bola, que tem o intuito de formar esse acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Marcelo Vilar, muito obrigado. Cara, eu que agradeço, muito obrigado. Estou à disposição para sempre que necessário poder atender vocês. Show de bola. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Fica com a gente também no nosso canal do YouTube. Lá estamos com vários episódios dos personagens que compõem o nosso esporte, tá? @Maestros da Bola no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube. E aqui na TV Câmara Fortaleza, toda semana, um episódio novo, inédito para você. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu. Tchau.